Bem-vindos à oficina de casa. No episódio de ontem, eu mostrei para vocês como eu iria fazer a junção das travessas da mesa, dessa mesa que a gente está fazendo nesse projeto. Mostrei em madeira, que foi essa pecinha aqui. E agora eu estou cortando os tubos para construir isso em tubo de ferro. Então, falta mais uma peça para cortar. Eu estou cortando o tubo na medida de 10 centímetros. Por que 10 centímetros? Porque ele tem 5 centímetros de lado e aqui eu tenho 1 mais 1. São dois tubos que se encontram. A soma dos dois dá 10 centímetros. Então, são 3 pedaços de tubo de 10 centímetros, para depois a gente construir isso. Para fazer essa marcação, eu estou usando um esquadro combinado, marquei aqui 10 centímetros, travei a medida, então eu marco aqui, e depois faço o risco com o próprio esquadro. Faço essa marcação dos 4 lados, estou usando uma esmerilhadeira com um disco mais fino, esse disco é próprio para cortar aço inox, mas eu gosto de usá-lo no ferro normal, porque ele é mais fino e ele corta com mais facilidade. Então o que eu estou fazendo? Eu estou posicionando o disco do risco para fora, ou seja, a espessura do disco que se consome na hora do corte, ele está na parte que eu não vou usar. E aí me sobra o pedaço de tubo de 10 centímetros. Agora eu vou usar um disco de desbaste justamente para fazer um acerto leve nos cortes, para depois entrar num acabamento mais fino. Quando você for manipular a sua esmerilhadeira, trocar de disco, prender o disco, desliga ela da força, para não ter nenhum problema de acidente. O disco de corte é fino, mais fino. O disco de desbaste, ele tem uma espessura bem considerável, justamente que ele vai desgastar o metal. Ele é usado principalmente para acertar, por exemplo, uma solda. E quando você coloca ele na esmerilhadeira, você precisa inverter a porca de aperto. E agora, para dar um acabamento final nesse corte, para ele ficar bem lisinho e uma peça bem acabada, eu vou usar uma lima chata para acertar, tirar essas rebarbas internas e deixar a parede do tubo bem lisa. Agora eu vou soldar as peças de ferro para montar esse canto. Só que tem um pulo do gato aqui. A gente tem que fazer 2 delas invertidas. As duas peças que estão numa diagonal são iguais, diferentes das outras que estão na outra diagonal. Vou mostrar para vocês entenderem. Essa peça vai estar... Imagina que essa madeira aqui é o tampo virado para baixo. Então, essa aqui é a parte de baixo do tampo. Então, essa peça vai estar neste canto. Eu tenho... Esta peça é o pé. Esta peça aqui é uma travessa na parte comprida da mesa. E essa daqui é outra travessa que está afastada da mesa. Quando eu passo para o lado de lá, essa peça se inverte. Então é exatamente o que eu tenho aqui. Eu tenho o pé colocado para dentro, essa travessa que sai daqui vai entrar aqui, e essa travessa que sai aqui, a outra vai sair aqui. Então ela se inverteu. Então você precisa prestar atenção para não soldar esses cantos todos iguais, porque aí você vai errar. Então cada diagonal é semelhante, é igual. Agora que as peças estão devidamente presas, eu vou fazer então a solda aqui por dentro. Essa é a parte que vai ficar por baixo da mesa. A minha ideia é fazer pontos aqui de solda para travar esse conjunto. Eu vou usar uma inversora de solda
mas qualquer máquina de solda você faz esse trabalho tranquilamente. Inclusive são pontinhos de solda que eu vou fazer. Terminei os 4 conjuntos de metal, de ferro, e já me adiantei, inclusive para sentir qual era o tamanho da dificuldade, e já encaixei nas pontas de uma das travessas da mesa, que são essas pontas que estão aqui colocadas. Então a proposta era essa. Vejam que a madeira está encaixada aqui, ela está alinhada aqui, aqui. Essa parte da solda fica para dentro, não vai se ver. Então, o que vai ser visto é isso daqui, esse conjunto. Bom, eu encaixei então numa das travessas um conjunto em cada ponta, aqui e aqui. Aqui ainda falta cortar o excesso. E agora eu vou mostrar para vocês esse encaixe. Eu vou usar a tupia de coluna, e um gabarito que eu ensinei vocês a fazer num programa recente agora, que foi aquele programa que nós fizemos o suporte para violão, e antes eu mostrei usando esse gabarito para fazer o rebaixo meia madeira. Então vai ser uma outra aplicação para o uso desse gabarito. Então essa peça vai se encaixar aqui, e aí eu vou pegar a medida correta, cortar do outro lado e encaixar a outra. Para usar esse gabarito, que é o gabarito que eu falei para vocês da tupia, eu vou deixar uma beiradinha aqui justamente para eu apoiar o gabarito. Depois eu corto essa beirada. Porque se eu colocar ele na face, eu vou ter que calçar, vai complicar. Então eu deixo aqui uns 2 centímetros, que inclusive na hora de bater o metal para entrar, se estragar, depois a gente corta, não tem problema nenhum. Para vocês entenderem aqui, eu tenho a parede com 2 milímetros e alguma coisa, 2 milímetros, quase 2 milímetros e 1. Então, é o que eu vou rebaixar aqui, simplesmente para ter o metal, a chapa do tubo, igualada com a parte de cada madeira. Agora eu rebaixei um lado e outro. Se eu rebaixar a mesma coisa que eu rebaixei aqui, rebaixar nos outros 2 lados, pode ser que eu tenha, pode ser que eu tire a mais do que precisa. Então agora eu vou de novo usar o paquímetro e vou pegar a medida interna do tubo, que é justamente a medida final que eu tenho que deixar aqui. Eu tenho 46 milímetros. Então vamos ver aqui como que está. Olha, aqui já deu. Então se eu tirar, vai ficar folgado. E o outro lado, aí sim eu preciso tirar. Vejam que eu tenho aqui encostado e eu tenho uma diferença aqui. Então eu vou tirar o que está gabaritado. Depois, se precisar, eu acerto com a grosa. Ao invés de bater no metal para ele encaixar na madeira, eu vou bater na ponta oposta. Ele está apoiado no chão, em cima de outra madeira, então ele vai entrar com mais facilidade, a madeira lá no metal. Lembra que eu deixei um excesso, justamente para bater e não estragar? Eu estou colocando a madeira, já chegou aqui e ainda já chegou já atravessou para fora. E ainda tem que afundar isso.
Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedaço de tubo a mais aqui, só para eu conseguir afundar o que está faltando. A estrutura da mesa está pronta. A única coisa que está faltando é cortar esses excessos que estão passando além do tubo. Em todos eles estão passando, eu já cortei alguns. Aqui eu cortei os de cima com a multicortadora para apoiar o tampo. Mas ainda tem as pontas de baixo. Você pode usar um serrote japonês, você pode usar um serrote de costa. Só toma cuidado para o dente do serrote não pegar no metal, senão você vai estragar o serrote. Então tem que cortar com bastante paciência. Para fazer a aplicação da resina na superfície dessa mesa, é imprescindível que ela esteja plenamente nivelada, justamente para que a camada de resina fique em perfeito nivelamento e a gente não tenha desníveis na espessura. Então eu estou usando aqui umas arruelas para servir de gabarito para eu prender as bordas. Então eu vou alinhar estas bordas com estas arruelas. Eu já conferi usando um nível, todas as arruelas e todos os níveis batem, estão todos nivelados. Então vou usar a referência da arruela para poder prender esse sarrafo em toda a volta. Esse sarrafo vai ser a contenção e o nível da resina que vai ser aplicada aqui. Eu vou usar um pinador pneumático e um pouco de cola para prender essa borda, justamente para não ter muita interferência visual ao prender a peça, porque se eu colocar um parafuso eu vou ter que dar acabamento e o pinador vai sumir, porque é uma cabecinha muito pequena. O encontro dessas duas madeiras aqui eu cortei em meia esquadria para ficar um bom acabamento. A mesa está pronta. Está pronta sem acabamento. Ela pode muito bem ficar assim, mas a ideia é realmente aplicar resina, como eu falei no nosso primeiro episódio. Aí vai estar aqui o Eduardo da Jim Clay com a gente e vamos tirar várias dúvidas e mostrar esse processo acontecendo. Então é isso daí. Um feliz ano novo para vocês. Tudo de bom. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é muito simples, basta você ter uma inscrição no Google e
lembra de dar aquele joinha pra gente. Um grande abraço e até o ano que vem.